Não foi o vestido branco. Não foram as flores. Nem a música que ensaiamos por semanas. O momento em que percebi que algo estava quebrado, talvez para sempre, foi quando o relógio do salão marcou 19 horas e meus pais não estavam lá. A cadeira do meu pai seguia vazia ao lado da minha. A da minha mãe, intocada, o guardanapo ainda dobrado sobre o prato. Os convidados cochichavam, disfarçando a curiosidade com sorrisos constrangidos. Eu apertava as mãos sobre o colo, sentindo os dedos frios, a pele úmida de suor. Uma parte de mim queria levantar, pegar o telefone e ligar, mas a outra já sabia. Já sentia o gosto amargo da rejeição subindo pela garganta, mesmo sem saber ao certo o motivo. Eu me casei naquele dia. Sorri para as câmeras, abracei parentes distantes, beijei meu marido com carinho verdadeiro, mas meus olhos varriam o salão o tempo todo, em busca de dois rostos que nunca apareceram. Quando voltei para casa naquela noite exausta, maquiada demais, com o buquê pendendo da mão como se fosse um peso morto, encontrei o carro deles na garagem. Luzes acesas. Vozes altas e risadas vindas da cozinha. Abri a porta. Minha mãe estava de costas para mim, de salto alto, copo de vinho tinto na mão, rindo de alguma piada que meu pai acabará de contar. Ele, por sua vez, estava com uma travessa de lasanha no colo, confortável no sofá como se o mundo lá fora não existisse. Vocês não foram ao meu casamento. Minha voz saiu sem força, quase um sussurro. Minha mãe se virou devagar, o sorriso ainda colado no rosto, como se nada estivesse fora do lugar. Ah, filha, casamento tem todo dia. Mas hoje estava passando aquela maratona de filmes que seu pai ama. E eu merecia um descanso. Depois de tudo que passamos com você, um respiro era justo. Tudo que passaram, comigo, repeti, sem acreditar. Meu pai deu um gole na cerveja e disse, sem olhar para mim, tínhamos coisas melhores para fazer. Vai entender quando tiver filhos ingratos. Eles riram. Brindaram. Eu fiquei ali, na porta, vestida de noiva, o tule manchado de asfalto da calçada, o coração quebrado em cacos invisíveis. Uma parte de mim morreu naquela noite. Mas outra, silenciosa, forte, letal, nasceu. E ela não era feita de perdão. O silêncio do quarto era incômodo. Sentei-me na beirada da cama com o vestido ainda grudado ao corpo, sem coragem de tirá-lo. Era como se arrancá-lo fosse admitir que o dia havia acabado e que a ferida aberta por meus próprios pais não ia cicatrizar com um banho quente. Lá fora, a casa seguia viva com vozes, televisão ligada, gargalhadas ocas. Meu marido, Marcelo, entrou em silêncio, viu minha expressão e não fez perguntas. Ele só se ajoelhou ao meu lado, pegou minha mão e disse, vamos embora daqui. Você não merece isso. Eles são meus pais, murmurei. Foram meus pais. Pais não tratam filhos assim. Eu sabia. Mas ouvir era diferente de aceitar. Naquela madrugada, fechei a porta do quarto da infância pela última vez. Não dormi. Eu sentei diante do computador e comecei a escrever. Uma lista. Nomes. Datas. Documentos. Itens que estavam no meu nome. Contratos que meus pais usavam sem saber que eu podia cancelar com um clique. Eles não sabiam que eu pagava o plano de saúde, a TV por assinatura, o aluguel do sítio onde meu pai pescava nos fins de semana, o financiamento do carro novo da minha mãe, o seguro da casa, até a taxa de condomínio que viviam reclamando. Durante anos, ouvi que isso era normal. Família ajuda. Filhos devem retribuir. Você tem mais condições, filha, é o mínimo que pode fazer. A verdade é que eu bancava a vida confortável deles. E eles não conseguiram sequer colocar roupas formais e aparecer no dia do meu casamento. Ali, diante daquela planilha silenciosa, sem lágrimas, sem escândalo, eu entendi, a minha existência era um favor para eles. Mas isso ia acabar. Na manhã seguinte, fiz café como de costume, mas só para mim. Preparei 2 malas e deixei sobre a cama. Quando meu pai desceu de cueca e camiseta furada, resmungando sobre o cheiro de café fraco, entreguei uma folha impressa. O que é isso? Ele perguntou, com os olhos meio fechados. Lista de cancelamentos. Todos os pagamentos no nome de vocês. Plano, carro, casa, sítio, TV, tudo.
A partir de hoje, vocês lidam com a vida real. Ele arregalou os olhos. Você está brincando? Vocês me deixaram sozinha no altar. Isso aqui é só o começo. Minha mãe apareceu na escada com o cabelo desgrenhado e o rosto inchado de sono. O que está acontecendo? Entreguei outra folha para ela. Para você, é a carta de cancelamento do seguro do carro. Ah, e aquele cartão de crédito que você usava para parcelar as bolsas? Cortei. Você ficou maluca? Você é nossa filha. E vocês me trataram como nada. Agora terão o mesmo em troca. Eles gritaram. Choraram. Me xingaram. Mas eu fui embora. Sem olhar para trás. Passei a semana seguinte montando o que chamei de Projeto Justiça, uma linha do tempo do que fizeram comigo ao longo dos anos. Não apenas o casamento. Mas as festas que ignoraram. Os elogios que nunca recebi. As vezes em que fui colocada de lado para que minha irmã, a queridinha, mesmo ausente, brilhasse. Pela primeira vez na vida, olhei para tudo com frieza. E, pela primeira vez, não me senti culpada. No final daquele mês, vendi meu apartamento, aquele em que eles moravam há anos, sem pagar aluguel, e comprei uma casa menor, só minha. Troquei o número de telefone, bloqueei todos os acessos bancários e deletei o grupo de família. Mas isso era apenas o aquecimento. Eles não sabiam o que vinha a seguir. Passaram-se 3 semanas. Durante esse tempo, eu tive paz. Pela primeira vez em anos. Não havia mensagens me pedindo apenas R$ 100 para fechar o mês, nem cobranças sobre visitas, nem telefonemas insistentes da minha mãe querendo saber por que eu nunca dava notícias. O silêncio era ensurdecedor, mas era meu. Eu comecei a trabalhar de casa, reformando aos poucos a casa nova, escolhida com cuidado, em um bairro onde ninguém me conhecia. As paredes estavam nuas, o jardim ainda sem vida, mas aquele espaço era todo meu. Cada centímetro representava liberdade. Então, em uma manhã de sábado, o carteiro tocou a campainha. Encomenda para a senhora Helena Menezes. Assinei, peguei a caixa e percebi que, por baixo dela, havia um envelope colado com fita adesiva. Um envelope dourado, selado com cera vermelha. Conhecia aquele estilo. Minha mãe adorava esse tipo de drama. Com os dedos trêmulos, não de emoção, mas de nojo contido, abriu o lacre. Você está convidada para o jantar de aniversário de bodas de ouro de seus pais. Traga um prato de doce. Aguardamos sua presença. Vestido formal obrigatório. Endereço no verso. Confirmar até o dia 30. Sorri. Um sorriso frio, afiado. Era inacreditável. Eles perderam o dia mais importante da minha vida, brindaram em casa enquanto eu esperava sozinha no altar, e agora me convidavam, com arrogância, para uma festa que celebrava 50 anos de um casamento podre que destruiu minha infância e massacrou minha autoestima? E ainda por cima, esperavam que eu levasse sobremesa? O mais irônico de tudo? Eles não tinham nem o meu novo número de telefone. Esse convite, manuscrito, tinha sido enviado por correio como se fosse um aviso de condomínio. Por um instante, considerei rasgá-lo. Ignorar. Fingir que nunca chegou. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a parte cansada de apanhar calada, talvez a parte recém-nascida que respirava vingança, decidiu, eu iria. Mas não como filha. Não como vítima. Iria como prenúncio da queda. Passei a semana preparando a resposta. Comprei um vestido vermelho sangue. Longo, elegante, com um decote discreto mas provocativo. Fiz o cabelo com uma profissional e marquei hora com uma maquiadora especializada em noivas. Irônico? Talvez. Mas eu queria que, pela primeira vez, minha mãe me visse e sentisse o que nunca quis admitir, raiva de não poder controlar meu brilho. No dia da festa, cheguei de carro alugado, com motorista. Não porque eu precisasse disso. Mas porque minha família sempre mediu valor por aparências, e eu queria que eles entendessem, em silêncio, que a filha ingrata sabia muito bem como se portar em um evento social. O salão ficava no mesmo clube onde fiz minha festa de 15 anos. Era quase uma provocação pessoal. Eu subi os degraus com calma, sentindo os olhares sobre mim assim que entrei. Minha irmã me viu primeiro.
Ah, a doce Carolina. Sempre tão a melhor em que eu. Casada com um corretor que vivia endividado, mãe de 3 crianças mimadas, vestida em um tom de azul que não favorecia sua pele, ela me olhou da cabeça aos pés e sussurrou algo para o marido, que riu. Não me abalei. Não mais. Meus pais estavam no centro do salão, sorrindo, cercados de gente que fingia admirá-los. Minha mãe usava um vestido dourado, justo demais para sua idade, e meu pai estava com aquele terno velho que só usava em batizados. Ao me ver, ela piscou, sorriu e acenou como se estivéssemos em perfeita harmonia. Que bom que veio, Helena. Disse, abraçando-me com um perfume enjoativo e um tom forçado. Eu sabia que ia deixar tudo para trás e nos prestigiar. Deixar o quê, exatamente? Perguntei. Ela fingiu não entender. Meu pai apareceu com 2 taças de espumante. Não vamos brigar hoje, filha. É uma noite de paz. Paz? Palavra engraçada, vinda de quem me destruiu por dentro com palavras durante 29 anos. Durante o jantar, eu fui colocada em uma mesa afastada. A justificativa? A outra estava cheia. Sentei sozinha, próxima da porta dos garçons. Vi cada detalhe. Cada garfada. Cada brinde que omitia meu nome. Até mesmo o slideshow de fotos antigas ignorava minha existência. Não havia nenhuma imagem minha. Nem na infância. Nem na juventude. Nem no casamento que eles perderam. Era como se eu tivesse sido apagada com cuidado. Como se nunca tivesse existido. Foi ali que eu decidi o que fazer. Levantei-me devagar, caminhei até a frente do salão e pedi licença. Os músicos silenciaram, as conversas cessaram, e os rostos se voltaram para mim com certa surpresa. Ninguém esperava que eu pedisse a palavra. Afinal, eu era a filha ausente. A que só traziam problemas. Peguei o microfone. Boa noite. Desculpem interromper, mas prometo ser breve. Hoje celebramos 50 anos de casamento dos meus pais. Um marco. Uma vitória. Uma farsa. As pessoas riram, desconcertadas. Algumas tossiram. Digo isso porque, para manter uma mentira viva por meio século, é preciso talento. E meus pais são verdadeiros artistas. Senti o olhar da minha mãe perfurando minha pele. Mas continuei. Cresci ouvindo que eu era difícil, a ingrata, a estranha. Carolina era a estrela. Eu era o rodapé. Sempre disponível para pagar uma conta, cuidar dos sobrinhos, ceder espaço. Nunca digna de reconhecimento. Minha mãe se levantou. Helena, já deu. Está estragando tudo. Não, mãe. Vocês já estragaram. Quando não foram ao meu casamento. Quando brindaram enquanto eu chorava vestida de noiva. Quando riram da minha dor como se fosse uma piada. Silêncio. Todos me olhavam. Alguns com choque. Outros com vergonha. Mas não para mim. Para eles. Então vim aqui só para agradecer. Por me ensinarem o que é desprezo. Porque agora eu aprendi a não perdoar. E não esquecer. Deixei o microfone sobre a mesa e saí do salão. Não corri. Não chorei. Mas soube, no momento em que bati a porta atrás de mim, que havia vencido o primeiro round. Na manhã seguinte, recebi mais de 30 mensagens. Algumas de parentes que diziam estar do meu lado. Outras pedindo para eu a não expor a família. Carolina, claro, mandou um áudio choroso dizendo que eu havia estragado a festa dos nossos pais. Eu não respondi. Mas uma mensagem me chamou a atenção. Precisamos conversar. Algo sério. Seus pais estão tentando vender o apartamento da avó. Estão usando seu nome nos papéis. Tia Lucinda. Meu sangue gelou. Minha avó, falecida há 6 meses, havia deixado um pequeno apartamento no centro da cidade. Por direito, metade seria minha. Mas se meus pais estavam tentando passar o imóvel adiante sem minha autorização, usando meu nome, eles não estavam apenas rindo da minha dor. Eles estavam tentando me roubar. Na segunda-feira,
Fui direto ao cartório indicado por minha tia. Pedi uma cópia da escritura atualizada. Meu nome estava lá, como coerdeira. Mas a parte mais assustadora foi a autorização de venda assinada em meu nome, com minha assinatura falsificada. Isso é crime, sussurrei, segurando os papéis. Se quiser, posso indicar um advogado, disse o atendente, com olhos preocupados. Não respondi. Peguei os documentos, entrei no carro e respirei fundo. Meus pais haviam ultrapassado a última linha. Eles não sabiam, mas acabaram de me dar tudo o que eu precisava. Eu não fui embora do cartório. Fiquei no carro, o motor desligado, o volante sob minhas mãos suadas, com os documentos no colo. A cidade seguia viva ao redor, buzinas, passos, vozes, mas dentro de mim, tudo estava parado. Um segundo depois, algo se rompeu. E foi irreversível. Ali, percebi que não estava mais lidando apenas com pais negligentes ou emocionais. Eu estava enfrentando estelionatários com meu sangue. Eles não hesitaram em falsificar minha assinatura, em passar por cima da memória da minha avó, tudo por ganância. Pela necessidade desesperada de manter uma aparência de conforto que eles não sustentavam sozinhos. Eu liguei para a única pessoa que sempre me ouviu sem me julgar, doutora Daniela Barros, uma antiga colega da faculdade, hoje advogada especializada em direito de família e sucessões. Você tem 5 minutos para mudar minha vida? Perguntei, com a voz firme, sem rodeios. Se for para derrubar gente que merece, eu arrumo 10 me encontra no escritório em 30 minutos. Daniela me esperava de braços cruzados, salto nos pés, óculos na ponta do nariz. Estava do mesmo jeito de sempre, elegante, objetiva, sem paciência para meias palavras. Entreguei os papéis. Ela não falou nada até o final da leitura. Apenas fez anotações rápidas e balançou a cabeça. Isso aqui é grave. E é criminoso. Temos uma assinatura falsa, uma tentativa de venda sem consentimento, e documentos públicos fraudados. Eles não só vão perder o imóvel como podem acabar respondendo judicialmente. É isso que quero. Quero que eles sejam obrigados a sentar no banco dos réus e ouvir o juiz dizer que não estão acima da lei. E se eles te procurarem? Se implorarem? Se chorarem? Eles choraram quando fui embora. Mas não por arrependimento. Choraram porque a fonte secou. E agora vão chorar porque a máscara vai cair. Daniela sorriu. Não um sorriso feliz, mas cúmplice. Um daqueles sorrisos que diz, você finalmente entendeu do que é feita a sua força. Nos dias que se seguiram, preparamos tudo. Daniela entrou com uma notificação oficial, pedindo a suspensão imediata de qualquer transação envolvendo o imóvel e solicitando perícia na assinatura. A perícia, claro, não demorou a confirmar, a assinatura era falsa. Era uma cópia grosseira da minha, baseada em algum documento antigo, provavelmente escaneado por alguém que acreditava ser mais esperto do que a lei. Quando a notificação chegou à casa dos meus pais, o mundo deles começou a desmoronar. Minha irmã foi a primeira a me ligar. Você enlouqueceu? Quer que nossos pais sejam presos? Eles só estavam tentando resolver um problema. A avó deixou tudo confuso, a papelada. A avó deixou tudo em meu nome e no nome da nossa mãe. E mesmo assim, ela fraudou a minha parte. Então me diga, Carolina, quem está fora de si? Ela desligou na minha cara. No dia seguinte, foi meu pai quem apareceu no portão da minha casa. De boné, com a expressão derrotada, olhos fundos, segurando um envelope. Eu só vim, e ele começou, mas eu interrompi. Não quero ouvir. Já ouvi a vida inteira vocês dizendo que eu era menos. Agora, deixem a justiça fazer o que sempre se recusaram a aceitar, dar a cada um o que merece. Helena, você vai acabar com a gente. Vocês começaram isso. Eu só estou terminando. Fechei o portão devagar, enquanto ele ainda segurava o envelope no ar. Dentro, descobri depois, havia uma carta escrita à mão. Uma tentativa pobre de pedir desculpas. Mas mesmo nela, havia justificativas, acusações veladas e, claro, a culpa jogada sobre mim por não entender o esforço de manter uma família unida. A verdade? Minha família nunca foi unida. Ela foi uma prisão disfarçada de lar.
2 semanas depois, a audiência preliminar foi marcada. Daniela foi comigo. Sentamos lado a lado na sala de espera do fórum, enquanto meus pais e Carolina estavam no outro lado, cochichando e nos lançando olhares de desdém, como se ainda estivessem certos, como se fossem as vítimas. O juiz ouviu os dois lados com paciência, mas firmeza. Quando Daniela apresentou a perícia, os extratos, os registros da tentativa de venda antecipada, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Sinceramente, é um dos casos mais vergonhosos que já passou por minha mesa. Uma filha enganada pelos próprios pais, pela própria família, isso destrói a base de confiança que sustenta a sociedade." Meus pais ficaram calados. Pela primeira vez, não havia gritos. Só silêncio. Ao final, foi determinado que o imóvel ficaria inteiramente em meu nome, e que qualquer tentativa futura de manipular heranças ou documentos em meu nome resultaria em processo criminal direto, sem nova audiência de conciliação. Mas o mais impactante veio do juiz, no encerramento. "Senhor e senhora Menezes, espero que ao menos agora entendam o que significa perder uma filha. Porque pelo que vi aqui, vocês nunca mereceram tê-la." Saí do fórum de cabeça erguida. Eu tinha vencido. Mas não era apenas sobre ganhar um processo. Era sobre não permitir mais que me encolhessem para caber no mundo pequeno deles. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho sozinha. De frente para a varanda, com a cidade adormecida lá fora, pensei em tudo que suportei, os aniversários ignorados, os insultos velados, os "a não seja dramática", os "a você é muito sensível", os "a olha a sua irmã, por que não é mais como ela?" Pensei também na menina que eu fui. Aquela que passava horas desenhando no quarto, esperando que a mãe entrasse para perguntar o que ela estava fazendo. Aquela que tirava boas notas e ouvia como resposta: "Não fez mais que a obrigação." Essa menina, hoje, teria orgulho da mulher que me tornei. E se eles não souberam me valorizar, a culpa nunca foi minha. Mas a história não acabou ali. Alguns dias depois, recebi uma intimação diferente. Carolina estava tentando me processar por danos morais à imagem da família, dizendo que meu discurso no jantar de bodas a extrapolou os limites do aceitável. A minha resposta? Sorri. E liguei para Daniela. Hora do round final. Quando Daniela terminou de ler a notificação do processo, ela levantou os olhos para mim com a sobrancelha arqueada, como quem tenta conter uma gargalhada. "Sua irmã realmente tem coragem. Está processando você por humilhação pública e constrangimento moral durante o jantar de bodas." "Constrangimento?" Repeti, quase em tom de deboche. Ela me chamou de fracassada durante anos. Disse que eu deveria agradecer por ser deixada de lado, porque não sabia se comportar em sociedade. E agora ela quer indenização. Daniela largou os papéis na mesa com um suspiro teatral. Infelizmente, qualquer pessoa pode processar outra. Mas ganhar é outra história. Quero ir até o fim com isso. Ela cruzou os braços, séria. "Você tem certeza? Podemos pedir a rejeição da denúncia. Seria rápido. Mas se você quiser um julgamento, mesmo sabendo que vai vencê-lo, vai expô-los ainda mais. Vai colocar tudo no papel. Vai haver audiência. Mídia local pode se interessar. Exatamente por isso eu quero que fique público. Que não restem dúvidas." Ela me olhou por um momento. Depois sorriu. "Então vamos dar a Carolina o palco que ela quer. E fazer com que ela se afogue nas próprias palavras." Preparei-me como se fosse para um espetáculo. Porque era. No dia da audiência, escolhi uma roupa sóbria, mas elegante. Cabelos presos, postura ereta, a tranquilidade de quem tem a verdade como aliada. E Daniela, claro, estava impecável. Com uma pasta nas mãos e uma serenidade assustadora. Do outro lado, Carolina parecia um pássaro molhado. O salto alto não disfarçava o nervosismo, e o discurso decorado parecia tremer em seus lábios. Seus advogados, pagos, certamente, com o dinheiro que meus pais ainda tinham, tentavam construir uma imagem de vítima. Falavam sobre o impacto emocional que minha fala causou e a humilhação de ser exposta publicamente por alguém da própria família. Daniela pediu a palavra. E destruiu cada argumento com a precisão de uma cirurgiã.
Meritíssimo, a autora afirma que foi constrangida por uma fala espontânea da ré, feita em um evento familiar onde não havia imprensa, nem gravações oficiais. No entanto, temos prints de mensagens da autora, feitas dias antes do evento, em que ela e os pais da ré ironizam o casamento dela e a ausência dos pais. Aqui estão as cópias. Entregou os documentos ao juiz. Além disso, senhor juiz, a ré apenas usou de seu direito de fala. Não proferiu ofensas, não usou termos chulos, nem incitou violência. O que houve ali foi um desabafo legítimo de uma filha, diante de anos de exclusão e humilhações que podemos provar, inclusive, com testemunhos. E, se necessário, com imagens antigas e documentos de registros financeiros que mostram que, mesmo sendo ignorada, a ré sustentava parte da família com seus próprios recursos. O juiz folheou os papéis. Demoradamente. Depois de alguns minutos, levantou os olhos. Sabe, o tribunal não é lugar para brigas de família que deveriam ter sido resolvidas com diálogo. Mas quando uma das partes tenta usar a justiça para calar a outra, aí, sim, nos tornamos responsáveis por dar um fim digno à questão. Fez uma pausa. O processo está indeferido. Arquivado por falta de mérito. E advirto à autora que, caso tente novo processo sem base concreta, poderá responder por litigância de má-fé. Carolina começou a chorar. A lágrima não era de dor. Era de vergonha. Mas mesmo ali, ela não olhou para mim. Eu saí em silêncio. Mas antes de atravessar a porta, Daniela virou-se para mim e disse alto, como quem manda um recado. Helena, você venceu. E o melhor é que venceu sendo exatamente quem é. Sem baixar o nível. Sem se esconder. Meus passos ecoaram no corredor. Alguns dias depois, a bomba caiu. Um blog local publicou uma matéria sobre o caso. Um jornalista, primo distante, que estava presente no jantar, resolveu escrever uma crônica sobre como a aparência de famílias perfeitas esconde tragédias emocionais. Ele não citou nomes, mas os detalhes entregavam tudo. A matéria viralizou. Meus pais viraram motivo de fofoca. A reputação de uma família tradicional foi por água abaixo. Amigos de longa data começaram a se afastar. Convites para almoços desapareceram. A igreja que eles frequentavam deixou de pedir que eles coordenassem eventos. E, pela primeira vez, eles experimentaram a exclusão social que por anos reservaram para mim. Carolina deletou suas redes sociais. Mas antes disso, eu vi a última postagem que ela fez. Uma foto dela sozinha, com a legenda: às vezes, a pior dor não é ser deixada de lado. É ser esquecida quando se achava insubstituível. Confesso, não senti pena. Senti paz. Na noite seguinte, recebi uma mensagem inesperada. Era Marcelo, meu marido. Ou ex-marido, talvez. Nossa relação havia ficado suspensa após tudo. Ele não me cobrava nada, mas eu também não me sentia pronta para falar sobre nós. Vi a matéria. Não fazia ideia do quanto você carregava sozinha. E mesmo assim, você sorriu no altar. Foi forte. Sempre foi. Só queria dizer que tenho orgulho de você. Demorei a responder. Mas depois de alguns minutos, escrevi: obrigada. Pela primeira vez, eu também tenho orgulho de mim. Aos poucos, fui reconstruindo o que restava. Comprei um pequeno ateliê e comecei a ensinar arte, expressão, escrita. O que por anos foi minha válvula de escape, agora virava fonte de renda e de propósito. Um dia, uma aluna me perguntou: professora, seus pais te amam? Fiquei em silêncio. Pensei na resposta com cuidado. Acho que amaram. Do jeito deles. Mas às vezes, o jeito de alguém amar pode matar devagar o que a gente é. E, então, a gente aprende que amar a si mesmo é o único amor que salva de verdade. Ela sorriu. Anotou. E voltou a desenhar. Eu também sorri. Porque ali, eu soube, eu estava curada. Mas ainda havia uma última coisa a fazer. Uma carta. Escrita à mão. Queridos pai e mãe, espero que agora saibam o que significa ser esquecidos.
Foi assim que me senti em cada Natal em que só a Carolina ganhava presente. Foi assim que me senti quando me ignoraram no meu próprio casamento. E foi assim que me senti ao descobrir que falsificaram minha assinatura. Mas hoje, eu me despeço. Não com ódio, mas com a certeza de que não preciso de vocês para continuar. Vocês perderam a filha que tinham. E eu encontrei a mulher que sempre esteve escondida aqui dentro. Helena. Enviei a carta por correio. Sem remetente. Porque agora, eles realmente não sabiam onde me encontrar. E isso, por si só, já era a maior vitória. Voltar nunca foi uma opção. Nem pela estrada principal, nem pelas lembranças pequenas, aquelas que ficam espreitando a gente nas coisas mais banais. Como a comida que minha mãe gostava de fazer quando estava de bom humor, ou o jeito como meu pai assoviava desafinado aos domingos de manhã. Por muito tempo, eu quis guardar essas memórias como se fossem joias perdidas. Mas joias falsas também brilham, até a luz revelar que não tem valor algum. E foi isso que minha família foi para mim, um teatro mal iluminado, onde o amor era apenas um script decorado para quando havia plateia. Fora do palco, o que existia era abuso psicológico, cobrança disfarçada de carinho e manipulação maquiada de proteção. Depois da carta que enviei, nunca obtive resposta. Nem telefonema. Nem visita. Nem tentativa de reconciliação. Por vezes, me perguntei se o silêncio deles era uma escolha ou uma rendição. Mas a verdade é que, seja como for, ele finalmente me deu o que eu sempre quis: paz. Decidi viajar. Fiz as malas com calma, desliguei o celular e peguei um voo só de ida para um destino que há muito me chamava, um vilarejo litorâneo esquecido pelo tempo, onde ninguém sabia meu nome, minha história ou minhas cicatrizes. Lá, eu aluguei um chalé de madeira, com janelas grandes e cortinas brancas, e passei semanas sem falar com ninguém além dos pássaros que vinham à varanda e da senhora da quitanda que sorria como quem realmente via as pessoas. Nas primeiras noites, dormi de roupa. Tinha medo de me despir até para mim mesma. Ainda havia algo de vulnerável em estar sozinha em um lugar desconhecido. Mas, aos poucos, fui tirando as camadas, do corpo, da mente, do passado. Na terceira semana, pintei um quadro. Era o retrato de uma mulher no meio do mar, os cabelos ao vento, os olhos fechados. Não sabia ao certo quem era. Mas quando terminei, percebi, era eu. Livre. Finalmente livre. Houve um momento em que, sentada diante do mar, perguntei a mim mesma se sentia falta deles. A resposta doeu, mas não por ser cruel. Doeu por ser verdadeira. Não. Não sentia falta da minha mãe dizendo que eu era exagerada, que eu interpretava tudo errado. Não sentia falta do meu pai reclamando de como eu andava a trabalho. Não sentia falta das festas em que eu ficava no canto, sozinha, ouvindo risos que nunca foram para mim. E não sentia falta de ser tratada como dívida pendente dentro da própria casa. Eu chorava, sim. Mas não de saudade. Chorava por aquela versão de mim que acreditou que algum dia, por algum milagre, eu seria escolhida. Que eu seria vista. Mas aquela mulher morreu. E em seu lugar ficou esta, ferida, sim. Mas inteira. Certa manhã, abri o e-mail por impulso e encontrei uma mensagem de Marcelo. Passei pelo seu antigo prédio. Está em obras agora. Me deu um aperto no peito. Você ainda pensa em voltar? Pensei por alguns segundos. Depois respondi. Aquele lugar deixou de ser meu no dia em que riram do meu casamento. E eu deixei de ser deles no dia em que sorri pela última vez por obrigação. Voltar seria me trair. Ele respondeu pouco depois. Se decidir construir algo novo, quero estar por perto. Não prometi nada. Mas não fechei a porta. Porque amar alguém de verdade, depois de tanto ter sido ferida, requer tempo. E paciência. E, acima de tudo, coragem. No último dia do verão, sentei na varanda do chalé com uma folha de papel em branco. Peguei uma caneta e escrevi apenas uma frase. A família que destrói também ensina. Ensina a sobreviver. Ensina a lutar. Ensina a partir. Dobrei o papel, coloquei em um envelope sem endereço e deixei na praia, presa em uma garrafa de vidro. Deixei que o mar levasse.
Talvez alguém um dia leia. Talvez não. Mas o que importa é que eu escrevi. Eu disse o que precisava ser dito. E, finalmente, não havia mais nada a provar. Meses depois, soube que meus pais venderam a antiga casa. A crise financeira os engoliu sem cerimônia. Me disseram que se mudaram para um bairro modesto, sem muitos vizinhos, sem festas. Sem ninguém para admirar a mentira que carregavam há tanto tempo. Carolina se separou. Está morando com os filhos em um apartamento alugado. Disseram que ela entrou em depressão. Eu não ri. Não comemorei. Mas também não sofri. Cada um colhe o que planta. Eles me chamaram de ingrata. De egoísta. De exagerada. Mas eu fui a única que amou de verdade naquela casa. A única que ficou. A única que tentou. E, por isso mesmo, a única que teve o direito de partir. Hoje, tenho novas janelas. Novas paisagens. Novos amigos. Minha arte ganhou espaço em uma galeria local. Pessoas que nunca me conheceram olham para os meus quadros e choram. Dizem que sentem algo difícil de explicar. Eu apenas sorrio. Elas sentem a dor que pintei com a alma. Sentem a mulher que fui. E admiram a mulher que me tornei. Talvez um dia, eu conte minha história em voz alta. Em uma palestra. Em um livro. Em uma entrevista. Ou talvez não. Talvez ela seja só minha, e isso já baste. Mas se alguém, em algum canto do mundo, estiver lendo isso agora, e se sentir pequena diante dos próprios pais, diante da própria família, saiba, você não precisa caber no molde que te deram. Você tem o direito de rasgá-lo. E de se refazer, pedaço por pedaço, até que o reflexo no espelho finalmente sorria de volta com orgulho. Eu sou Helena. Filha de ninguém. E dona de mim. Fim.